Bom dia. Como habitual, estou fazendo uma revisão aqui, um resumo da nossa revisão trimestral de dezembro de 2024. Então vou trazer os principais pontos dessa conversa e quem não participou da reunião de dezembro vai ter uma referência aqui bacana e pode falar comigo no final, porque a ideia é traduzir o cenário econômico em alocações, em como você vai se posicionar, como o cenário atual prejudica a tua carteira, traz riscos e além disso também pode te beneficiar no futuro, né? Então, vamos olhar da seguinte forma. Primeiro, o âmbito internacional, principalmente a questão da eleição americana, tá? Tentando resumir aqui, é um pouco difícil falar de tudo, mas a gente olha em seguida para o cenário doméstico, tá? Então, o Trump tem uma vitória considerável, uma folga considerável. Isso sugere um apoio popular. Além disso, nós temos a maioria do Congresso sendo republicano. Então, ali a Câmara e o Senado têm maioria do Partido Republicano. Isso traz bastante facilidade de controle legislativo para o partido e para o Trump, certo? Então, ele deve ter bastante facilidade de implementar a sua agenda econômica e regulatória, tá? A gente olha e divide aqui para os clientes em setores beneficiados e prejudicados pelo resultado dessa eleição da seguinte forma. A gente olha para petróleo e gás, com incentivos fiscais sendo um beneficiado. No paralelo, né, como a gente vai ter uma desregulamentação ambiental e incentivo fiscal para petróleo e gás, nós temos um paralelo tecnologia limpa sendo prejudicado. Então a gente não consegue incentivo para todo mundo, certo? O agro americano, que por uma guerra tarifária contra a China, entre Estados Unidos e China, a gente deve ver, nós podemos ver um contra-ataque chinês deixando de consumir, deixando de importar milho, soja e carne dos Estados Unidos e, por consequência, mitigando um pouco esse risco, o Trump pretende trazer também alguns incentivos, tá? Além das commodities. Vamos lá, abre parênteses. Isso tende a abrir um espaço para o Brasil na área de soja e carne. Nós somos bons produtores, no último mandato do Trump que isso aconteceu, a gente pegou uma fatia desse mercado chinês para nós, tá? Além disso, a gente olha para Bitcoin. Então, o Trump é bem favorável, inclusive cita que pretende criar uma reserva estratégica americana em Bitcoin, o que gera uma atratividade maior por movimentar, por acelerar o movimento de institucionalização desse setor. Então, imagina que um player como os Estados Unidos criando uma reserva em Bitcoin deva gerar uma jurisprudência, deva gerar um exemplo para outros estados, para instituições privadas também criarem suas reservas em Bitcoin, então o criptoativo em geral tende a se beneficiar. Manufatura e siderurgia também é outro setor que o Trump pretende trazer aqui um benefício, mas é basicamente através de tarifas protecionistas. Olhamos para aço e alumínio, justamente taxando esses produtos do mercado chinês e incentivando a produção doméstica, certo? Vamos lá, prejudicados. A gente olha para a tecnologia limpa, acho que ficou claro. Comércio internacional é legal de entender, porque a gente tem a Amazon, por exemplo, e nós vemos essa briga, essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, gerando um custo mais alto de importação para empresas de varejo e e-commerce, comércio internacional. Ou seja, empresas como a Amazon, elas vão sofrer com um custo mais alto em ativos importados como eletrônicos, vestuário, insumos industriais, certo? A gente olha para a China como um prejudicado, né? Não é um setor da economia americana, mas é um país, justamente por conta dessa guerra tarifária e comercial, e a gente olha para as Big Techs. Então nós pegamos empresas como Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, e essas empresas elas geram boa parte de suas receitas fora do país e enviam recursos para os Estados Unidos através de jurisdições de baixa tributação. Então reduz a arrecadação americana. Isso é frequentemente criticado pelo Trump. Então ele pretende implementar reformas fiscais e regulatórias para pressionar essas empresas. Então a gente tem um custo mais elevado para elas também. Tá? Tudo isso gera aumento de expectativa de inflação. Então, tem a política protecionista tarifária, que deve gerar um aumento de custo de importação, pressão sobre os preços internos e, por consequência, inflação de oferta. A gente olha para a política fiscal expansionista, com corte de impostos, que estimula a demanda e pode aumentar a pressão sobre os preços em setores que já trabalham muito próximos da capacidade total. A gente olha para algo muito específico, que é a redução da imigração. Ele pretende fechar mais as fronteiras, né, principalmente com o México. E aí isso traz menor disponibilidade de mão de obra, pressão sobre salários e uma aceleração inflacionária também. Como o Fed deve se posicionar aqui dentro, traz é um assunto de muita relevância. Tá? Então, juro americano que deveria cair mais rápido, estacionar num patamar mais baixo, cai um pouco mais devagar, estacionando num patamar mais elevado. Juros altos fortalecem a moeda, então devem ser anos aí com juro americano mais alto em que o dólar tende a se valorizar perante todas as outras moedas, tá? Porque o investidor global tende a procurar investimento em países mais estáveis, tá? Quando nós olhamos para o cenário, no curto prazo nós vemos um aumento de gasto público que gera sim um aumento de PIB, porém, qual que é a palavra? Porém, um aumento de PIB muito escondido, né? Na verdade, ele é um aumento fake, ele é um aumento mentiroso, tá? No curto prazo, a gente vê uma redução de desemprego, por exemplo, também mentirosa. Por quê? Porque a gente vai colher o que está sendo plantado hoje, com o aumento desse gasto público, no futuro, um aumento inflacionário. Então, nós temos um aumento da dívida pública no longo prazo, desvalorizando a nossa moeda, que gera inflação, por consequência, juros mais altos, e aí a gente cai no chamado efeito de crowding out, que é basicamente um movimento
que acontece em economias com recursos limitados. Né? O Brasil é um país emergente, tem recursos bem limitados, e aí, quando o governo federal tem uma taxa de juros muito atrativa, nós vemos essa taxa, essa captação de crédito concorrer com o mercado privado. Eu não sei se você concorda comigo, a maioria dos clientes que eu converso concordam, mas, no meu entendimento, a iniciativa privada é muito, muito mais eficiente no investimento, na gestão de capital, do que o governo federal. Por consequência, isso lá na frente, gerando hoje uma falta de disponibilidade de capital para financiamento de empresas privadas, gera menos investimento privado, por consequência, gera um crescimento limitado. Porque o dinheiro que poderia estar financiando a iniciativa privada está financiando o governo, que basicamente cobre buraco, né, de déficit fiscal, dívida pública que vem subindo absurdamente, a projeção de dívida PIB vem crescente, a dívida PIB líquida, né, desconsiderando aqui a nossa dívida bruta, a dívida líquida ela já é maior do que no patamar de pandemia. Então vamos lá, a pandemia é uma situação emergencial, né? É muito importante entender tudo isso aqui. E aí a expectativa que nós tínhamos de um juro, talvez, bater lá 10, 9, até 8%, se a economia andasse bem, ela vai para os ares, e nós vemos aqui o que já era esperado com esse governo, um juro mudando a sua tendência, o juro subindo consideravelmente. Ainda tem algumas nuances com a mudança do presidente do Banco Central para um presidente indicado pelo atual governo, porém não vale a pena aprofundar agora. Mas basicamente, mesmo que seja o mais correto aumentar juros, talvez a gente não veja isso. E isso é um baita problema, porque, de novo, nós vemos aqui um déficit fiscal muito forte, a gente vê um aumento do gasto público, um aumento da dívida pública, a reforma, ali, o projeto de corte de gastos, né, o pacote de corte de gastos não vem alinhado, o mercado está pressionando muito, isso é um ponto positivo, e a gente deve ver um ajuste nesse pacote de gastos. Se não tivermos isso, nós corremos um sério risco de ver uma crise de credibilidade. Já estamos vendo isso. Né? Quando um leilão de título público de longo prazo ele tem 0 compras no exterior, a gente não consegue vender nenhum título, isso acende um alerta. Tá? Existe até já uma discussão sobre dominância fiscal. Vamos lá. Essa queda de braço entre governo federal, ministro da Fazenda e Banco Central, ela pode continuar ocorrendo se o Galípolo, como citou, continuar com uma gestão do Banco Central de forma técnica. E a gente tem um receio com relação a isso, porque se for seguir o raciocínio do governo atual, não vai ter, né, uma gestão técnica do Banco Central. O próprio presidente do nosso país cita que vai resolver isso. Né? Então, a gente está num momento em que o juro futuro ele começou a se estabilizar na casa dos 15%, chegou a bater 16%, ele está na casa dos 15,2%. Isso traz um momento aqui de oportunidade para nós nos posicionarmos. Então, quando o juro futuro ele se estabiliza, a gente já sente que o termômetro ali chegou mais ou menos onde ele deveria estar. É importante só fazer um adendo que, desde o Natal, desde dezembro, nós temos todo mundo no nosso governo muito calado. O nosso ministro da Fazenda está de férias. Então, enquanto está todo mundo calado, nós ficamos confortáveis. Porém, quando acabarem as férias, nós podemos ter algumas surpresas. Então, a princípio, parece que se acalmaram um pouquinho os ânimos, porém, da forma como está sendo feita a coisa, é muito grave. E a gente precisa de um posicionamento. O mercado cobra do atual governo isso, mas talvez a gente não tenha um retorno à altura. Certo? Se ficou claro, se não ficou, me chama e vamos bater um papo para eu basicamente casar esse discurso, esse contexto, essa análise econômica com o que está acontecendo na sua carteira e com como a gente deve se posicionar no futuro, certo? Obrigado pela atenção, um abraço e feliz 2025.